Você já sentiu que existe um abismo entre o que você sente e aquilo que você consegue dizer? Muito exaustivo você ser aquele tipo de pessoas que sentem muitas coisas, mas na hora que você quer falar, você quer expressar, você simplesmente não consegue, te bloqueia e parece que o mundo vai acabar se você falar aquelas coisas que estão dentro do seu coração. Por que será que nós nos fechamos tanto? O que acontece para nos fecharmos tanto? Para onde vai tudo aquilo que não conseguimos falar? Se você se sente assim como eu, fica aqui nesse vídeo que a gente vai conversar um pouquinho sobre o fato de sermos tão fechados e de como isso tudo acaba atrapalhando ou interferindo na nossa vida. Oiê, eu sou a Jéssica, você está no Descomplica Jess e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como funciona esse sentimento de fechamento, de solidão interna que nós temos. E claro que no final do vídeo vamos também tentar encontrar algumas soluções para juntos trabalharmos um pouquinho mais com esse problema e trazermos, né, uma solução. Gente, infelizmente nós não escolhemos como somos, nós não escolhemos como agimos, nós não escolhemos como nos sentimos em relação às coisas. Isso nem sempre vem só da gente, de como somos hoje, pode vir muitas vezes de como fomos no passado, de como as coisas que aconteceram na nossa vida interferiram, né, em como nos expressamos, em como nos sentimos. E eu acredito muito grandemente, firmemente, enormemente, que o ato de ser fechada veio muito do que eu vivi do meu passado, mas também da minha genética, né, da genética dos meus pais e do que veio atrás. E eu acho que a gente, quando pensa sobre isso, unir tudo isso, talvez traga um pouco de respostas para nós entendermos, né, aquilo que nós sentimos. Acho que até minha psicóloga diz que quando damos um nome a uma coisa, a gente começa a passar a aceitar mais essa coisa e tentar melhorar essa coisa. Eu sempre me senti uma pessoa que tem muita dificuldade de falar aquilo que sente. E não só em relação ao negativo, gente, muito, muito também em relação ao positivo. Do mesmo jeito que eu não consigo dizer, olha, você fez uma coisa que eu não gostei, tá? Você me respeite da próxima vez, eu também não consigo dizer, eu te amo, você é tudo pra mim e sem você minha vida não seria nada. Então, eu acho que isso diz muito mais sobre mim no geral do que sobre os lados que eu escolho ter voz ou não. Para pessoas que, assim como eu, que não se sentem confortáveis em expressar os seus sentimentos, é muito difícil a gente também pedir ajuda, né? Eu sou uma pessoa que eu odeio pedir favor para as pessoas, eu tenho muita dificuldade de falar, oh, você pode fazer tal coisa para mim? É só em um caso muito extremo, raro, que eu consigo pedir para alguém fazer alguma coisa por mim. Eu acho que muito vai disso de eu querer mostrar que eu sou forte, que eu aguento, que eu consigo, dou conta de fazer tudo. E muitas vezes a gente está no nosso limite, a uma gota do balde de explodir, de falar, meu Deus, eu não aguento mais, eu não consigo mais. E eu acho que quanto mais a gente leva isso para um extremo, né? Se você fala um pouquinho aqui, se você fala um pouco aqui, esse balde vai esvaziando. Mas se você guarda aqui, guarda aqui, guarda aqui, quando você vê aquele balde transborda, aí isso passa a ser um problema para você e para as pessoas que estão à sua volta. Nós que não conseguimos nos expressar de como estamos nos sentindo, temos muito aquele problema de achar que as pessoas têm a obrigação de adivinhar o que estamos sentindo, pensando e querendo. E isso também vai passar a ser um problema nos relacionamentos gerais da nossa vida, porque ninguém tem bola de cristal, ninguém adivinha o que queremos e ninguém adivinha o que sentimos. Aí, vamos ver se vocês já se identificaram comigo em algum tipo desses problemas. Eu tô aqui na minha casa, tá? Minha vida tá normal, acontece tudo aquilo que acontece normalmente. Não estou num dia legal, poucas coisas estão começando a me incomodar. Aí, meu filho, minha filha, enfim, vai lá e coloca uma coisa fora do lugar. E eu não peço pra pessoa colocar aquilo no lugar, aí eu passo uma, passo duas, passo três, passo 4 vezes, tô olhando aquilo fora do lugar, aquilo começa a me incomodar, aquilo começa a me incomodar. E aí quando eu vejo, eu já tô no meu limite, no meu estresse, eu vou lá e pego lá e guardo lá no lugar, sendo que era muito simples, era só eu ter pedido pra pessoa pegar aquilo ali e guardar no lugar. Mas pra mim, na minha cabeça, na minha concepção, as pessoas têm que saber que é o básico, é o simples, mas nem sempre o básico pra nós é o básico pro outro. Nem sempre o que é certo pra mim vai ser certo pro outro. Nem sempre o que eu penso, como eu levo a vida, como eu gostaria de levar a vida, é como a outra pessoa gostaria, né? Muito se ouve daquilo que,
Como que faz uma coisa dessa comigo? Eu não tenho coragem de fazer essas coisas com as pessoas. Eu não tenho coragem de ser assim com os outros. Olha que absurdo. Pra mim, isso não é normal. Mas às vezes pra aquela pessoa que está fazendo aquela coisa, isso é normal. E aonde vamos, então, entrar no consenso pra entender que o que eu não gosto que seja feito comigo, mas a pessoa está fazendo que ela pare, eu vou falar. E é aí que vem um problema pra mim, que tenho muito problema em me expressar, né? Expressar os meus sentimentos, expressar como eu me sinto. É uma tarefa árdua, tá? É muito difícil pra mim. Tanto do lado de, eu te amo, né? Você é tudo pra mim, aquilo que eu falei lá no começo também, quanto do lado de, olha, você está fazendo isso, eu não gosto. Olha, as coisas na minha casa, na minha vida, tem que ser assim, não estão sendo feitas assim. Então, é uma coisa que vai virando uma bola de neve. Não é seletivo, não é com algumas pessoas que eu consigo falar e outras não. Eu vou abrir só um parênteses aqui, que eu acho que isso é um pouco sim aqui de mim, porque dentro da minha casa, em alguns ângulos, eu consigo falar muito sobre como eu gostaria que as coisas fossem, como para ter uma melhor relação que seja feito assim, para não ter problemas futuros, mas é geral. Eu acho que eu vejo muitas pessoas, quando elas falam que pensam, não estão nem aí, e, né, não passa raiva, não passa apuro, não passa apurado, chega e fala, olha, vai lá e dá a sua opinião, coloca a cara a tapa. Eu admiro muito, eu vejo e falo, nossa, meu sonho é que desse assim, em grandes momentos, em grandes vezes, eu peguei e falei assim, se existisse um remedinho que eu colocasse na boca assim, comprasse e falasse assim, pronto, agora você vai falar tudo que você quer para todo mundo. Nossa, com certeza eu adquiriria esse remédio, porque é um remédio que me ajudaria muito a melhorar a minha vida, porque, como eu falei, né, o meu balde já transbordou em muitos momentos da minha vida, com muitas pessoas da minha convivência, seja no trabalho, seja na família, seja, enfim, na convivência da rua, seja na convivência de amigos e colegas que a gente vai passar, né, visitar, passar um tempo junto. São coisas assim, que talvez fossem só faladas e comentadas, não teria tanto problema, até em relação com os meus filhos, a convivência dos meus filhos com outras pessoas, com outras mães. Então, sempre são coisinhas que, se feitas de outra forma, seriam muito mais simples, né? E eu realmente não consigo. Existe um bloqueio muito grande em mim. E pesquisando um pouco sobre isso, acredito que veio muito também da minha criação, né? De como fomos criados. Acredito que a galera aí da minha geração, da geração dos anos 85, acho, pra frente, meu irmão também é muito assim, então eu vou colocar ele aqui também, até ali os anos 2000, que fomos criados um pouco mais rígidos do que as crianças são criadas agora, né, depois dos anos 2000, que aonde nós tínhamos que obedecer, independente de como nos sentíamos sobre as coisas. Eu acredito que isso faz com que a gente se feche mais para conseguir expressar aquilo que sentimos, né? Para vocês terem noção, eu vou contar um exemplo aqui que eu acabei de lembrar, que aconteceu lá na minha infância, e eu acho que é bem pertinente aqui também. Eu tive uma professora, na terceira série, lá no Colégio Salete, lá em Curitiba, a professora Marilu, e ela era uma professora muito rígida. Muito rígida. Opa! Não cai não, querido. Não vai cair. E quando entramos na escola, ela falou pra gente no começo do ano que a nossa sala ganharia no final do ano, porque existiam essas competições nas escolas, viu, gente? Como a sala mais comportada, a sala que tirava as melhores notas, existia isso. E ela queria ganhar, enfim, o troféu ali do ano. Então, o que ela fez no começo do ano? Ela pediu para fazermos, para nós mandarmos, né, nossos pais fazermos, ou mandar costureiras, enfim, fazer capas para colocarmos na carteira. E ela especificou como ela gostaria daquela capa. Era em tecido branco, com elástico grosso, porque é uma capa que levaríamos para a escola, colocaríamos ali na mesa, que eram mesas de madeira, de carteira, aquela madeira bem escura. A gente, né, nós colocaríamos em cima, usaríamos, na hora de ir embora, guardaríamos. Quando sujasse, nossos pais teriam que lavar e a gente traria de novo. E aí, minha mãe era costureira, tudo, foi lá e fez na época, só que ela não usou um tecido branco. Ela usou um tecido, vou dizer que hoje é chamado de off-white. Não é nem o nude, porque o nude ainda puxa mais pra um begezinho, tipo assim, né, ó. Ele era mais um off-white, tipo um branco gelo. Não era branco. E eu, morrendo de medo, mas morrendo de dó de falar pra minha mãe
que, mãe, é branco, a professora falou. Ela leu o bilhete, ela leu branco e ela fez com aquele outro tecido. E quando eu cheguei na escola no outro dia, eu quase tive um treco, porque eu vi todo mundo chegando com aqueles panos branco, como se tivesse passado aqui boa no pano, e o meu pano off-white lá, eu tremendo as pernas, falei, meu Deus, a professora era muito rígida. E eu morrendo de medo de tirar de dentro da minha bolsa o meu pano, minha capa da carteira pra colocar em cima, morrendo de medo, mas também fiquei com dó da minha mãe, medo de pedir pra ela, que era branco, que o tecido era branco, e que a professora ia brigar, e morrendo de medo, meu Deus, sabe? Ai, meu Deus, e aí coloquei, quando a professora mandou todo mundo colocar, e eu olhei pro lado, todo mundo branco, eu coloquei a minha off-white ali. Não me lembro agora a resolução disso, o que foi, se ela mandou minha mãe fazer outro, eu realmente não lembro. Eu só lembro que eu tive medo de falar pra minha mãe que o tecido que ela pediu era branco e ela não tava mandando tecido branco, ela tava mandando um tecido off-white. Off-white, branco, enfim, basicamente a mesma coisa. E eu sofri horrores com aquilo, porque nós levamos o bilhete numa sexta, a professora deu mais de um dia, né? Então tivemos o sábado e o domingo para fazermos isso, para na segunda começarmos. E eu sofri horrores e eu não conseguia expressar para minha mãe que eu estava com medo de levar aquele tecido, porque a professora, ela era tão brava que ela tacava giz na nossa cabeça. Eu já levei gizada na cabeça dela, tá? E eu penso isso hoje, nos tempos de hoje, mas tudo bem. Então, eu acho que veio muito lá de trás mesmo, sabe? Esse medo, muito receio. Eu fui criada com muito mais, assim... Eu nunca apanhei, mas a gente foi criado com muito mais rigidez, rigoroso. Era muito mais rigoroso. Desligou minha telinha, eu acho que acabou a bateria. Espero que esteja funcionando tudo aí. Então, eu acho que isso, às vezes, é consequência de como a vida vem, de como, né, nossos pais vão nos tratando e a gente acaba trazendo isso pra gente. A gente tinha que engolir choro muito lá atrás, né? A nossa voz não era muito ouvida, então a gente tinha muito medo de tudo, de falar. E eu acabei trazendo isso para a minha vida até então. Psicólogos que eu já fui disseram que hoje, eu com meus 33 anos, 33 quase, ainda não tendo coragem de falar as coisas para as pessoas, vem um pouco do que eu passei ali atrás, que eu tenho medo de perder pessoas, tá? Eu perdi muitas pessoas na minha vida, muitos familiares, então hoje eu, no meu inconsciente, porque assim, eu não consigo falar para vocês que é por isso que eu estou sentindo isso, mas no meu inconsciente, se eu contar para você que você tá agindo de um jeito que eu não estou gostando, você vai virar as costas para mim e me abandonar, e eu vou ter mais uma perda na minha vida. Então, no meu inconsciente é isso que é dito. Mas são coisas que precisam ser trabalhadas, porque eu acho que também precisam muitas das coisas ser faladas para uma melhor vivência de todos os lados, né? Então, eu acho que a gente precisa tentar encontrar soluções para resolver esses problemas. E aí eu, como boa pesquisadora que agora estou para esse canal novo, fui pesquisar para dividirmos e tentarmos colocar em prática. Então, o que podemos fazer para nos expressarmos melhor para as pessoas? Para termos melhores relacionamentos, tá? E quais foram as conclusões que chegamos, então, para isso, tá? Então, primeiramente, temos que identificar os nossos sentimentos para poder expressar, porque nós que costumamos guardar muitas coisas, quando a gente vai falar, a gente já tá com o balde transbordando. O que a gente faz? Começa a falar até mais do que devia, né? Até a forma que a gente fala talvez pode machucar a pessoa, que nem tá sabendo que aquilo tá incomodando a gente. Então a gente precisa tentar colocar em prática isso. Deixa eu identificar, tá, se a pessoa tá fazendo isso pra mim, então tá, eu tenho que falar assim pra ela. Infelizmente, nós temos que ensaiar. Nós temos que colocar na cabeça, mais ou menos montar ali uma fala pra gente fazer e atuar com aquela fala, porque pra nós é muito difícil, mas é tudo a prática leva à perfeição, então a gente vai tentar fazer assim agora, tá? Segundo, a técnica da frase curta. Não ficar se alongando demais para falar sobre aquilo que você tá sentindo, sobre como você quer que as coisas sejam feitas, porque quanto mais você alonga, mais você se enrola, e quando você vai ver, você falou e não falou nada, porque você foi driblando todos os caminhos para você não chegar no ponto final. Então, assim, em vez de um grande discurso, comece com: hoje eu tô sobrecarregada, tá? Você pode me deixar quieta no meu canto? Obrigada, tô cansada. Hoje eu quero ficar sozinha. Essa é uma frase que eu penso muito e falo pouco. Até falo, mas falo pouco. Então, pra mim, grande parte dos meus problemas, cansaço, estresse, coisas de dia a dia, né? Resolvem com eu ficar quietinha ali no meu canto um pouco. Não sou de expressar muito, né, das coisas que eu estou sentindo, como já falei. Então, eu sentar ali, ficar um pouco quieta, refletindo, ou até fazendo uma coisa que eu gosto, lendo um livro, dando uma distraída, já vai passar meu problema. Então, só fala aquilo de forma, tô cansada, vou ficar sozinha um pouco, tá? Fui.
Ó, não gostei. Você fez isso aqui, não gostei, tá? Então, vamos colocar em prática? Preciso colocar em prática isso também, tá? E o último, que eu também já fiz, que minha psicóloga falou pra eu fazer e também me ajudou bastante, é escrever, tá? Eu, como eu falei pra vocês, eu tenho bastante problemas, né, de falar. Então eu escrevi, meu marido ia viajar no começo do ano, no meio do ano passado. Ele foi fazer uma viagem, o que eu falei? Eu falei assim, eu preciso falar algumas coisas pra ele, eu vou escrever uma carta pra ele. Aí eu escrevi uma carta pra ele. Olha, parece infantil vendo, né? Desse lado. A gente vê aquelas pessoas que terminam relacionamentos pelo WhatsApp, que às vezes ficam quietos ali quando tá vendo a pessoa, mas aí quando tá longe você pega e começa a escrever todas as coisas que você gostaria, você gostaria de falar pra pessoa pessoalmente, mas você não consegue, você começa a escrever no WhatsApp pra pessoa. A pessoa fala, nossa, tava com a pessoa agora, cara, mas me mandou, que covarde. Não é covarde, gente, é realmente um bloqueio. E o escrever a carta eu achei até um pouco mais íntimo, pra ver que era uma coisa que precisaria mais da minha atenção, né, do foco ali. Eu escrevi uma carta de 2 páginas frente e verso, falando para ele todas as coisas que eu sentia que eu gostaria de ser vista de outra forma, que eu gostaria de ser menos cobrada de algumas coisas, que eu não consigo me expressar, que ele entenda que às vezes eu sou um pouco mais reservada e assim por diante. Ele leu a carta, viajou. Aquela viagem à distância entre nós acabou servindo para coisas boas, porque quando ele voltou, conversamos sobre aquilo, né? E foi resolvido e ele entendeu muito das coisas que estavam sendo bloqueios entre nós, problemas entre nós, e tudo ficou lindo e resolvido. Foi de uma forma que, seria mais fácil falar pessoalmente? Sim. Mas para mim, que tenho esse bloqueio tão grande que exige muito, muito, muito que eu fique até me sentindo mal de falar, até porque se eu sentar pra falar sobre todas as coisas que eu escrevi, eu não ia conseguir falar. A primeira, segunda coisa que eu fosse falar, eu já tá. Porque eu sou assim, eu começo a falar as coisas do meu coração, eu já começo a querer chorar. Coisa besta, coisa boba. Começo a falar uma coisa que eu já começo a chorar. Então que seja assim. Encontre a forma mais fácil pra você de se expressar com aquelas pessoas que você precisa se expressar, principalmente dentro da sua casa. Afinal, relacionamentos dentro de casa são 24 horas por dia e é muito importante que estejamos todos na mesma conexão, no humor legal e que tudo vai correr de forma mais bonita e, enfim, melhor, né? E aí eu vou trazer pra vocês em outro vídeo esse meu problema, essa minha com filhos, mas isso deixa pra outra história. Vamos falar primeiro sobre relacionamentos gerais, beleza? Então é isso, galera. Eu gostaria muito que vocês contassem pra mim se vocês também passam por esse tipo de problema, às vezes esse bloqueio, né, pra vocês falarem o que vocês sentem e como vocês fazem pra tentar melhorar isso. Se não fazem nada a partir de agora, já comece a fazer com essas dicas que eu dei pra vocês. Vamos tentar juntos fazer isso, tá bom? Espero que tenham gostado. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!